Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Nós estamos vivendo num mundo em que praticamente todas as pessoas de todas as culturas estão percebendo como as coisas estão andando mais rápido e existem algumas tendências que são mundiais. É o que nós vemos no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, praticamente é a mesma coisa, uma mentalidade, uma visão como se o mundo fosse uma aldeia global. Pois é, nós estamos vivendo no que a Bíblia chama de princípio de dores. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus estava ali no Monte das Oliveiras com seus discípulos e olhando e vendo o templo. E dali houve uma conversa, que foi precipitada, porque os discípulos acharam aquela construção extraordinária, maravilhosa, e Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, que não fosse realmente destruído aquele templo, o templo de Jerusalém, que de fato aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito romano veio para debelar principalmente uma rebelião que foi precipitada por um grupo de rebeldes chamado os Zelotes. Bom, a partir daí, então, os discípulos perguntam quando é que seria o final dos tempos e quando Jesus iria estabelecer o seu reino. E eles estavam imaginando que fosse no tempo deles e tal. E Jesus, portanto, no capítulo 24 de Mateus, ele começa a profetizar o que aconteceria com o final do mundo. E ele dá uma descrição clara das coisas que acontecerão especificamente no período que antecede a sua vinda. E quando ele fala sobre isso, ele disse que essas tendências seriam, na verdade, sinais que mostrariam para as pessoas que estava chegando a hora dele vir. E ele faz a comparação com as dores de parto. Esse princípio de dores, na verdade, são aquelas dores do parto que a mulher vai tendo, e quanto mais próximo chega do dia do bebê nascer, aquelas dores vão se intensificando. Então, em função disso, eu quero mostrar para vocês 7 tendências que Jesus apontou em Mateus 24, que são tendências irreversíveis, meus queridos, não tem volta. Nós já estamos nesse período chamado de princípio de dores, e essas tendências, para que a gente possa compreender como elas funcionam, nós precisamos entender que elas terão 4 características. Na verdade, tem 4 características, e ao mencioná-las vai ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? As 4 características são as seguintes. Em primeiro lugar, teremos uma frequência cada vez maior. Ou seja, as coisas que Jesus disse que aconteceriam, elas iam acontecendo cada vez mais, tá? A segunda característica destas tendências é que a intensidade também acontecerá cada vez maior. Ou seja, uma característica ou uma tendência que apareceu lá, ela vai aumentar o número de ocasiões e cada vez mais forte. A terceira característica é que essas tendências terão, na verdade, uma visibilidade cada vez maior, ou seja, o mundo vai enxergar mais, vai mostrar mais, até por conta do aumento, da força e do aumento também das ocasiões que essas tendências terão, E a última característica é que ela terão cada vez mais um impacto maior. Então, eu vou falar de 7 tendências aqui, mas você se lembre, tá? Porque algumas pessoas vão dizer, mas isso já vem acontecendo há algum tempo. Jesus disse que isso aconteceria. Só que estas tendências que vão se repetir a ponto de todo mundo perceber, elas terão essas 4 características: frequência cada vez maior, intensidade cada vez maior, visibilidade cada vez maior e impacto cada vez maior. Bom, então vamos em seguida direto para as 7 tendências do fim do mundo, tá? Em primeiro lugar, haverá enfermidades globais, tá? E elas serão cada vez mais letais. Nós tivemos recentemente aí a doença
que abalou o mundo, né? O mundo inteiro foi impactado por causa dessa enfermidade, e nós sabemos que os próprios órgãos, né? Organização Mundial de Saúde, outros estudiosos dizem que o mundo, da maneira como está, com uma superpopulação, com as pessoas tendo a possibilidade de viajar de um lado para o outro, que estas enfermidades acontecerão outras vezes, né, as chamadas epidemias ou até as pandemias, né, e serão cada vez mais letais. A segunda tendência é o aquecimento global. Gente, o mundo vai ficar mais quente. Já está ficando mais quente e ele ficará mais quente. Isso não é balela, está acontecendo. Obviamente, as discussões existem, alguns afirmam que é por conta de todo o lixo, né, que a humanidade provoca, né, aquecimento global, efeito estufa, mas existem outros fatores externos também, como, por exemplo, as manchas solares, né, que mandam, né, irradiação e calor, e o calor está cada vez mais aumentando no mundo e o mundo ficará mais quente. A Bíblia mostra sobre isso, inclusive dentro da grande tribulação, haverá um calor tão causticante que vai secar as águas e as pessoas vão ficar desesperadas por causa disso. Então, isto também é uma tendência deste tempo que nós estamos vivendo, uma tendência do fim do mundo, e vai ficar cada vez mais quente. Não é balela, é verdade, tá? Como consequência, a terceira tendência é a falta de água. O mundo vai ficar mais seco, vai chover cada vez menos, tá? Chovendo menos, vai haver mais queimadas, havendo, obviamente, a perda ou a diminuição, né, das florestas, o desmatamento também prejudica com a questão da chuva, e vai haver falta de água no mundo, gente, não tenham dúvidas disso, e eles, inclusive, afirmam, né, que esse shortage of water, né, que essa falta de água é algo irreversível. Alguns dizem que a guerra do futuro será uma guerra por água, né, porque a humanidade não vive sem água, né. Hoje já existem métodos de dessalinização, né, que nações poderosas e ricas, como a Arábia Saudita, o próprio Israel, usam desse processo para tirar água potável do mar, mas vai faltar água para a humanidade, gente. A terceira tendência do fim do mundo. A quarta tendência, que é uma consequência também disso, é a escassez de alimento. A fome ficará cada vez mais comum. Alguns estudiosos, alguns que veem, né, o mundo de uma maneira mais positiva, dizem que não, que as colheitas estão aumentando, que a tecnologia está melhorando demais a colheita no mundo, né? No Brasil, por exemplo, a gente hoje temos 4 colheitas por conta tanto das nossas terras maravilhosas, quanto também pela tecnologia que nós temos no Brasil, que é de ponta. Mas não se esqueçam, o mundo está crescendo numa velocidade enorme, as pessoas estão vivendo mais e, portanto, com guerras que estão acontecendo, muitas vezes países que são exportadores de alimento não conseguem plantar, e a própria mudança do clima também afetará isso. Isso é uma tendência irreversível e que vai acontecer. A quinta tendência do fim do mundo são os conflitos globais, guerras e rumores de guerras. Eles se tornarão cada vez maiores e mais mortais. É uma questão de tempo para que haja uma guerra entre China e Estados Unidos, entre Rússia, né, com o seu conglomerado de aliados, né, Rússia, China, Irã, contra Israel e contra os americanos, e obviamente o mundo acabará se dividindo aí nessas potências, né, em torno disso, e cada vez as guerras se tornarão maiores e mais mortais, por conta dos armamentos bélicos, por conta das armas nucleares, né, gente? A sexta tendência que nós
precisamos aqui pontuar é o ódio por Cristo e o ódio pelo cristianismo. Este ódio ele vai se tornar cada vez mais pessoal e cada vez mais explícito. Quando eu digo pessoal, é porque com todas essas novas agendas, essas mudanças de comportamento, a Bíblia e o cristianismo se tornarão um obstáculo muito importante para o avanço, entre aspas, né? Porque não é um avanço, e dessas novas agendas que vão olhar para o cristianismo como uma religião preconceituosa, uma religião realmente que promove o ódio. E, na verdade, nós sabemos que Jesus e o cristianismo promovem o amor, né? Jesus disse, nisto conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Mas Jesus deixa muito claro que vos odiarão e vos perseguirão por conta do meu nome, mas levantai as vossas cabeças e exultai, porque grande é o vosso galardão. E no final dos tempos, isso acontecerá de uma maneira muito mais explícita e muito mais pessoal mesmo. As pessoas vão perseguir o cristianismo vai ser cada vez mais cerceado no seu direito, na liberdade de pregar. Claramente nós estamos vendo cada vez mais a Bíblia nos mostrando como o cristianismo se tornará uma pedra de tropeço na visão, na mentalidade deste mundo do fim. E o sétimo, ou a sétima tendência mundial é o monitoramento global, que cada vez mais se tornará completo. Hoje, o seu celular, o seu tablet, o seu computador, o seu relógio, tudo isso são instrumentos para que você seja localizado, para que você seja rastreado, mas tem muito mais do que isso. Seu cartão de crédito, o seu passaporte, quando você viaja. Hoje, o seu rosto já está no banco de dados do mundo. Então, onde quer que você vá, você estará sendo rastreado. Quando você faz uma compra usando um cartão de crédito, eles sabem o que você comprou, o que você assiste na televisão, na Netflix, em outras plataformas de streaming. Eles sabem o que você gosta, o que você não gosta, o que você crê e até aquilo que você diz, né? É engraçado, eu tenho um relógio que às vezes eu estou conversando e ele do nada vem e fala, mas eu não achei nada a respeito disso que você está perguntando. Aí eu brinco, cala a boca, não te perguntei nada. Mas a verdade é essa, nós estamos cada vez mais sendo rastreados e o mundo será totalmente monitorado, será um monitoramento global, irmãos. E olha, tudo vai se tornar digital, a moeda vai se tornar digital, tudo que nós temos, os nossos documentos, tudo será digital, de maneira que você será absolutamente rastreado e o monitoramento de todas as pessoas será global, em todas as culturas, porque no futuro, quando o anticristo estiver governando, todas as pessoas estarão debaixo do seu domínio. Então, este é o momento em que a Bíblia fala que nós estamos vivendo, princípios de dores. É um momento, não quero assustar ninguém, muito pelo contrário, quero te dizer que no final da história Jesus vence, ele é mais do que vencedor, e o tempo, na verdade, do diabo estar governando nesse mundo está chegando ao fim. Então, quando nós falamos da palavra de Deus a respeito de escatologia, da volta de Jesus, saibam vocês que tanto Jesus quanto Paulo, Pedro, os apóstolos, eles tinham dois temas principais. Um era sobre a santificação, ou seja, soterologia, a doutrina da salvação e como viver uma vez salvos. A Bíblia está repleta disso. É o mais importante de tudo, porque sem isso você não conhece o Salvador nem a salvação. Então, esta é uma mensagem que nós temos que pregar hoje, todos os dias. Mas juntamente com isso, é a mensagem da escatologia, ou a mensagem dos finais dos tempos. Por quê? Porque todos os apóstolos esperavam pela vinda de Jesus
para que ele viesse estabelecer o seu reino aqui na terra. Então esta não é uma mensagem obsoleta, não é uma mensagem que deve ser evitada, como muita gente fala, não gosto de estudar porque me dá medo. Não, não é para dar medo, Jesus vai vencer no final. Então nós temos que estar confiantes e aproveitar este momento, mas eu estou trazendo essas tendências de maneira bem objetiva, explicando para vocês que elas serão de fato repetitivas, né? A frequência será cada vez maior, a intensidade será cada vez maior, a visibilidade será cada vez maior e o impacto será cada vez maior. Mas estas coisas marcam o tempo em que Jesus vai voltar. O princípio de dores, né? E a metáfora que ele está usando é quando a mulher vai tendo esses sinais, chega um momento que dá a luz. E o dar a luz aqui na metáfora é a volta de Jesus para estabelecer o seu reino aqui na terra. Então, meu querido, se você é um cristão que ama Jesus, você precisa amar tanto a sua vinda, porque é para isso, essa é a nossa esperança. A Bíblia chama de a esperança bendita, né? A volta do Senhor. E também aproveite para tudo que você fizer, suas palavras, seus pensamentos, seus motivos, seja para levar outras pessoas a Jesus, porque foi para isso que ele nos salvou. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Por favor, compartilhem esse vídeo, em nome de Jesus.